No corpo humano existem mais de 200 ossos que formam o esqueleto. No século XVI, um célebre anatomista chamado Vesálio comparou o corpo humano a uma fábrica na qual o esqueleto representava o estremiado de colunas e vigas que suportavam e davam forma à estrutura do edifício. Os ossos, além disso, possuem muitas outras funções: proteger órgãos vitais como o cérebro e órgãos dos sentidos, pulmões e coração, úteros e ovários, também ser o reservatório de sais de cálcio e fósforo e conter as células percussoras dos glóbulos vermelhos do sangue. Os ossos são classificados segundo suas dimensões em longos, curtos e chatos. O corpo é formado por um osso muito compacto, que apresenta uma cavidade onde se aloja a medula óssea, produtora dos glóbulos vermelhos. Nas extremidades dos ossos se encontram algumas superfícies muito polidas, recobertas por cartilagem de cor branca, que serve para se articularem com ossos vizinhos. No interior das extremidades dos ossos não existe a cavidade medular, mas uma matizada rede de lâminas ósseas superpostas e entremeadas que tem o aspecto de uma esponja. No século XX, um engenheiro suíço chamado Kuhlmann, em uma visita a um amigo que era professor de anatomia, comprovou como na extremidade superior do fêmur as lâminas ósseas entrecruzadas estavam dispostas seguindo as mesmas trajetórias que as lâminas do guindaste que ele tinha desenhado para poder levantar grandes pesos. De onde deduziu que esta disposição não se devia à sorte, mas obedecia à organização interna do osso para resistir com a máxima eficácia das forças físicas a que estava submetido o osso. No interior de certos ossos da cabeça, no lugar do tecido esponjoso da medula óssea, encontram-se cavidades de ar que comunicam com o nariz e formam dois seios paranasais, onde pode ser percebida a vibração da voz. Durante o crescimento, o corpo e as extremidades dos ossos longos encontram-se unidas pela cartilagem, de modo que quando se observa a radiografia de um bebê em crescimento, esta zona aparece como uma franja negra, que não deve ser confundida com uma fratura, mas com o local ocupado pela cartilagem de crescimento. Os ossos, a partir da puberdade, se soldam por efeito dos hormônios sexuais e cessa o crescimento. Os ossos não são estruturas inertes, mas apresentam nervos e artérias de modo que doem e sangram quando lesionados. As articulações são as partes do corpo humano que unem os ossos e permitem os movimentos. Entretanto, no corpo humano existem algumas articulações que permitem o deslocamento dos ossos e outras que não, como entre certos ossos do crânio. Uma articulação móvel possui uma série de elementos que a tornam funcional: cartilagem, cápsula, ligamentos e líquido articular. A cartilagem recobre as superfícies dos ossos, é de cor branca e muito lisa para facilitar o deslizamento dos ossos. A cápsula é como uma bolsa que une as extremidades dos ossos em contato. O líquido articular ou sinovial, além de alimentar a cartilagem, diminui o atrito entre as superfícies articulares. No interior de certas articulações, como por exemplo na patela, estão além disso os meniscos, que facilitam o perfeito encaixe dos ossos. Muitas articulações se encontram reforçadas por ligamentos, como por exemplo no caso da patela ou rótula. O corpo humano é formado por um número muito variado de articulações que trabalham em conjunto e que permitem a nós efetuar diversas ações. Por exemplo, no ato de escrever, participam as articulações do ombro, do cotovelo, do punho, da mão e dos dedos.
Analisemos este movimento. Com a simples intenção de dirigir a mão até o objeto, o ombro se orienta para a frente e o braço é flexionado. Por meio do cotovelo se regula a distância a que deve se situar a mão. Por meio do punho se coloca a mão sobre o objeto. E, finalmente, por meio de articulações da mão e dos dedos, é possível segurar com firmeza o objeto. Portanto, devemos entender que as articulações raramente atuam de modo independente, mas de forma coordenada com as outras articulações para poder realizar os movimentos requeridos por nossa vida cotidiana. Os músculos são os órgãos que permitem a nós realizar qualquer movimento, de correr ou caminhar, a fechar uma porta, levantar pesos, escrever ou falar. Todos estes e outros movimentos são possíveis graças à possibilidade de contração e relaxamento por meio de estímulos nervosos. Os músculos do corpo humano representam cerca de 30% do peso corporal. Os músculos podem ser divididos em liso involuntário, estriado cardíaco involuntário e estriado esquelético voluntário. O liso ocorre nas vísceras, por isso também chamado de visceral, permitindo, por exemplo, a contração do estômago e dos intestinos durante a digestão. O cardíaco é típico do coração e o esquelético nos permite a mais variada gama de movimentos desenvolvida pelo tronco, cabeça e membros. Esta diferença funcional se manifesta também do ponto de vista histológico, de maneira que ao observarmos o músculo por um microscópio, percebemos que os estriados apresentam células estriadas, longas e tubulares, enquanto que os lisos apresentam células fusiformes e curtas. Os músculos são constituídos por uma multidão de células alongadas denominadas de fibras, envolvidas por uma capa ou cápsula protetora e presos aos ossos por estruturas muito resistentes, denominadas de tendões, formadas por tecido conjuntivo. Durante o movimento, a extremidade do músculo que permanece fixa é chamada de origem, enquanto a extremidade que se moveu é chamada de inserção. Os músculos não trabalham de forma isolada, mas o fazem de modo coordenado com outros músculos, permitindo movimentos combinados dos membros e extremidades para a obtenção de ações complexas, como o simples ato de andar e escrever, por exemplo. Durante o ato de escrever, um músculo peitoral eleva o osso do braço húmero para a frente e flexiona o ombro. O cotovelo cúbito é flexionado pela ação do bíceps, enquanto o pulso flexiona, gira e se inclina pela ação combinada de músculos distintos do antebraço. Os músculos do polegar e dos dedos se contraem para facilitar o segurar da caneta e para assim ser produzida a escrita. A pele é o maior órgão do corpo, envolvendo-o e separando o ambiente interno ou orgânico do externo ou ambiental. Nos adultos apresenta uma extensão superior a 2 metros quadrados, com um peso entre 5 e 7 quilos. Ocasionalmente, é empregada a palavra grega derme para designar a totalidade da pele. Entretanto, na ciência, a pele é dividida em uma camada superficial, ou epiderme, uma camada intermediária, ou derme, e uma camada profunda, ou hipoderme. Quando observamos a superfície da palma das mãos ou da planta dos pés, vemos como existem nelas desenhos, formados por sulcos finos na epiderme, chamados de dermatóglifos, do grego derma, que significa pele, e glifo, que significa desenho. Não existem duas pessoas com os mesmos desenhos. Inclusive entre gêmeos idênticos podemos encontrar pequenas diferenças. Por esta razão e desde muito antigamente, as figuras dermopapilares dos dedos, conhecidas como impressões digitais, têm sido utilizadas pela polícia para a identificação dos indivíduos. A epiderme é impermeável à água por apresentar queratina, mas algumas substâncias químicas podem atravessá-la para posteriormente serem absorvidas pelo organismo. A pele constitui a primeira barreira imunológica não apenas contra vírus e bactérias, mas também contra determinados venenos de animais e plantas, graças a certas células que se encontram nela. A pele também nos protege dos efeitos nocivos da radiação ultravioleta, graças à proteção de um pigmento de cor escura chamado de melanina.
A pele não apenas nos protege do meio ambiente, mas também nos relaciona com ele graças a diversos tipos de receptores, localizados ao longo de toda a sua superfície, os quais são capazes de perceber sensações de tato, frio, calor, vibração, pressão e dor. Todos esses estímulos ambientais são captados pelos receptores cutâneos, que transmitem impulsos nervosos que chegam ao cérebro, informando-o do estado do ambiente que nos circunda. Estas informações são muito importantes para a proteção do organismo, pois, por exemplo, nos indica e permite nos afastarmos de perigos como o fogo. Além de nos proteger e de nos informar do que ocorre ao nosso redor, também tem um papel importante no controle da temperatura corporal. Por exemplo, depois de um exercício intenso, o suor refrigera a superfície da pele, de maneira que o excesso de calor passa das regiões mais internas do corpo para o exterior. Os mesmos comandos nervosos que ativam as glândulas sudoríparas da pele favorecem no aumento do fluxo sanguíneo pelos capilares da derme, o que se reflete no seu avermelhamento e que favorece a perda de calor do sangue para a atmosfera. A pele também possui mecanismos que evitam a excessiva perda de calor ao diminuir a circulação cutânea em situações de frio, tornando-se pálida. Outros mecanismos para evitar a perda de calor são secundários no homem, mas muito importantes nos animais que vivem em zonas polares: a grossa camada de gordura da hipoderme e quantidade abundante de pelos. A invenção do microscópio no século XVII e do microscópio eletrônico no século XX nos tem permitido reconhecer a totalidade do corpo humano até os seus mínimos elementos e detalhes. No século XIX, foi estabelecido que a célula representa a unidade estrutural e funcional de todos os seres vivos. Todas as células possuem um mecanismo necessário para manter sua própria existência e desempenhar funções vitais como a respiração, a absorção, a digestão e a adaptação ao meio que a cerca. As células são formadas por um núcleo, que possui uma membrana que a envolve e a separa do citoplasma que a cerca. As células são formadas por um núcleo que possui uma membrana que a envolve e a separa do citoplasma que a cerca. O núcleo é o componente essencial das células. Aquelas poucas que carecem dele, como os eritrócitos, são incapazes de se dividir. Todos os núcleos contêm um material genético, o ácido desoxirribonucleico, DNA, que determina as características específicas, morfológicas e funcionais de cada tipo celular. O citoplasma, graças às diferentes organelas que contém, executa as ordens ditadas pelos genes contidos nos cromossomos do núcleo. Os grupos de células que realizam a mesma atividade se denominam tecidos. O tecido epitelial, por exemplo, reveste órgãos e o próprio corpo, além de originar as glândulas. O tecido conjuntivo, que origina ossos, tendões e cartilagens, suporta e protege o corpo humano. O tecido muscular, que permite o movimento. O tecido nervoso, que produz e conduz os impulsos elétricos. Os grupos de tecidos que trabalham em íntima associação para realizar funções especiais se denominam órgãos, como por exemplo o estômago e o esôfago. Os grupos de órgãos que trabalham juntos para realizar uma função comum formam os aparelhos ou sistemas, como o aparelho digestório.
A integração de todos os aparelhos do organismo formam o corpo propriamente dito. Os cromossomos são formados por genes, os quais contêm por sua vez a informação hereditária que é transmitida dos pais aos filhos. Os cromossomos se localizam no núcleo das células e são formados por filamentos compridos de ácido desoxirribonucleico, ADN ou DNA, densamente compactadas e unidos a proteínas. Quando uma célula vai se dividir, os cromossomos se duplicam para poder distribuir equitativamente a informação genética contida em cada uma de suas células filhas. A partir deste momento, cada cromossomo possui esta informação duplicada em duas cromátides idênticas ou irmãs que se encontram conectadas pelo centrômero, o qual divide o cromossomo em dois braços de comprimento diferente, braço longo ou curto. No processo de divisão celular, as duas cromátides irmãs de cada cromossomo se separam e se dividem de forma equitativa em cada uma das células filhas. Este processo da divisão celular é chamado de mitose e consta de distintas fases até a obtenção da formação de duas células filhas idênticas. Na espécie humana, os cromossomos contidos no núcleo de cada célula são 46, exceto no gameta masculino, o espermatozoide, e o feminino, o óvulo, que contém 23 cromossomos cada um. A união de ambos no processo de fecundação dará lugar a uma célula de 46 cromossomos ou zigoto, o qual originará um novo indivíduo. O processo de divisão celular que dá lugar aos gametas é diferente do resto das células do corpo. Os gametas se dividem por meio de um processo especial denominado de meiose. As células germinais que formam os gametas são diploides, ou seja, com 46 cromossomos. Sofrem duas divisões sucessivas. Na primeira divisão se separam os cromossomos homólogos. Na segunda divisão se separam os cromátides, dando lugar a células filhas com um número haploide de cromossomos em cada uma delas, ou seja, 23. A diferença essencial entre a meiose masculina e a feminina está no fato de que na masculina, para cada célula que inicia o processo, são obtidos 4 espermatozoides, enquanto na feminina, para cada célula que inicia o processo, é obtido um óvulo apenas. O cariótipo é a ordenação dos cromossomos em pares de homólogos em ordem decrescente ao seu tamanho. A cada par é outorgado, respectivamente, um número, de 1 a 23, tendo então dois tipos de cromossomos sexuais, X e Y. O par de cromossomos que determina o sexo do indivíduo é XY no homem e XX na mulher. Nos cromossomos estão os genes que determinam as características que o indivíduo vai manifestar. A boca apresenta um vestíbulo de entrada formado entre os lábios, bochechas, gengivas e dentes, no qual fica situado o alimento enquanto mastigamos. A cavidade bucal propriamente dita está situada atrás dos dentes e gengivas e nela se aloja a língua. A língua é formada por um importante número de músculos que permitem a ela realizar duas funções: deslocar-se para facilitar a primeira fase da deglutição dos alimentos e se situar em diversas posições sob diferentes formas para articular os diferentes sons que compõem a linguagem. A língua se encontra recoberta por uma série de relevos de diferentes tamanhos conhecidos como papilas. Nelas se encontram as células especializadas em captar os 4 sabores básicos:
salgado, ácido, amargo, e doce. A partir dos diferentes sabores é confeccionada no cérebro a percepção do sentido do paladar, o qual nos permite discriminar entre os diferentes sabores e aceitar ou rejeitar os alimentos que comemos. A boca se comunica por trás com a faringe, na qual se encontra situado o véu do palato e as amígdalas. O véu do palato se move para cima quando comemos, impedindo que o alimento vá para as fossas nasais e quando falamos, para pronunciar certos sons orais. As amígdalas têm o tamanho e a forma de amêndoas. Formam parte do primeiro escalão do sistema defensivo do organismo. Na sua superfície podem ser observados alguns pequenos orifícios que conduzem ao interior de algumas criptas. Nas crianças pequenas, as amígdalas possuem um tamanho notável devido ao fato de que o seu trabalho é muito intenso para reconhecer a infinidade de elementos exteriores com os quais entramos em contato e que são armazenados na memória imunológica. Com a idade, o tamanho das amígdalas se reduz ao diminuir a importância do seu papel, dado que a maioria dos agentes estranhos já foram identificados durante a infância. Não existem apenas amígdalas nos lados da faringe, mas também há uma situada na parte posterior do nariz, que conhecemos como adenoides, e outra na base da língua, amígdala lingual. Uma parte essencial de nossa atividade diária é a de comer, e portanto de mastigar os alimentos para torná-los facilmente assimiláveis por nosso organismo. A função dos dentes é a de agarrar, dilacerar, cortar e triturar os alimentos que comemos. A dentição completa de um adulto apresenta 32 dentes, 16 superiores e 16 inferiores. Na parte superior se encontram 2 incisivos centrais, 2 incisivos laterais, 1 canino de cada lado, 4 pré-molares, 2 de cada lado, e 6 molares, 3 de cada lado. O último molar é conhecido como dente do siso ou juízo. Na parte inferior se encontram também 16 dentes, 4 incisivos, 2 caninos inferiores, 1 de cada lado, 4 pré-molares, 2 de cada lado, e 6 molares, 3 de cada lado. As partes de um dente são: a coroa, que emerge da gengiva, encontra-se revestida superficialmente pelo esmalte de cor branca nacarada, que constitui o tecido mais duro do organismo. O colo, que continua com a nariz, a qual está implantada no osso e serve para que este fixe a sua posição. A união da raiz e o osso ocorre por meio de um ligamento, o cimento. No interior dos dentes, há uma cavidade onde estão as artérias e as veias que os nutrem, e os nervos que informam sobre o seu estado. Ao longo da vida, as pessoas têm 2 dentições, de leite, temporária, e a adulta, permanente. A de leite, formada por 20 dentes, inicia sua aparição aos 5 meses de idade. A articulação temporomandibular e os potentes músculos que movem a mandíbula podem realizar uma variada gama de movimentos. A mandíbula pode ascender e descender.
A ascensão é realizada por um conjunto de músculos e a descensão por outro. Nestes movimentos, os incisivos atuam como uma tesoura para cortar os alimentos. A mandíbula também pode se propulsionar para frente e para trás, como fazem os roedores. A mandíbula também pode se mover para os lados, como os ruminantes. Nestes movimentos, trituram os alimentos. Uma parte essencial de nossa atividade diária é de ingerir alimentos sólidos ou líquidos, para deste modo poder nutrir-nos. Numa primeira fase, os alimentos sólidos devem ser dilacerados, cortados e triturados pelos dentes em pequenas partes. Forma-se assim o bolo alimentar, que pode ser facilmente deglutido e enviado ao estômago. A deglutição consiste em duas fases. A primeira fase é voluntária, onde a ponta da língua se levanta contra o palato e empurra o bolo alimentar para trás até a faringe, enquanto se eleva o véu do palato, o osso ióide e a laringe. Na segunda fase, que é involuntária, o bolo alimentar é conduzido para a faringe. Para impedir que a partir da faringe o alimento vá para o nariz, o véu do palato se eleva mais e fecha totalmente a sua comunicação com as fossas nasais. Ao mesmo tempo, a laringe continua sua ascensão, enquanto que a epiglote se inclina para trás, tapando a entrada da laringe, impedindo desta maneira que os alimentos possam chegar aos pulmões. O bolo alimentar é expulso pela contração da faringe até o esôfago e o estômago. No estômago se mistura aos sucos gástricos e passa para o intestino delgado, onde ocorre a assimilação da maioria dos elementos nutritivos que contêm os alimentos. O nariz é formado por duas partes, a pirâmide nasal e as fossas nasais. A pirâmide nasal define em grande parte a morfologia do nosso rosto, devido à sua posição central e à diferença de tamanhos que apresenta. A pirâmide nasal possui no seu interior uma série de pelos que impedem a entrada de certos agentes em seu interior e um mecanismo de válvulas que obriga a realização de profundas e compridas inspirações que favorecem a respiração nos pulmões. As fossas nasais se encontram dentro do esqueleto do rosto, estão separados por um septo e em suas paredes nasais há uma série de prolongamentos que se insinuam em seu interior, os cornetos. A olfação se encontra muito atrofiada nos seres humanos se for comparada com a de outros animais, nos quais representam um importante órgão dos sentidos. O ar que respiramos conduz uma multidão de partículas suspensas com diferentes fragrâncias. Quando o ar entra nas fossas nasais, os odores estimulam algumas células que as traduzem em impulsos nervosos que são conduzidos ao cérebro para sua análise e reconhecimento. Quando respiramos pela boca, notamos como a faringe se resseca devido ao fato de que o ar inalado não tem as condições de umidade e calor necessários. Além disso, o nariz também cumpre uma função de limpeza, evitando, graças ao muco que produz e aos pelos que contém, que as partículas inaladas cheguem aos pulmões. A laringe está situada na parte média do pescoço, como indica o relevo denominado pomo de Adão, produzido por uma cartilagem. A laringe é formada por uma série de cartilagens, articulações e músculos. A cartilagem cricoide está unida à traqueia. As cartilagens aritinoide estão unidas ao cricoide. A cartilagem tireoide está unida à cricoide. E a epiglote está unida à tireoide por trás do osso ióide. As articulações entre as cartilagens aritenoides e cricoides permitem que as cordas vocais se aproximem ou se separem, deixando passar o ar entre elas e impedindo a sua passagem. De modo semelhante, as articulações entre a tireoide e a cricoide permitem que as cordas se alonguem e se encurtem, aumentando ou diminuindo a sua tensão. Os
Os 9 músculos da laringe são aqueles que, ao se moverem, as cartilagens das articulações executam as ações de aproximação e separação das cordas vocais. De todos eles, apenas um único músculo é responsável pela separação das cordas vocais, sendo, portanto, o único que pode ser considerado respiratório por permitir a passagem do ar para os pulmões. Os 8 músculos restantes se encarregam de aproximar as cordas vocais de diversas formas. Estes músculos podem ser considerados como fonadores, pois regulam a tensão e a distância das cordas vocais, de forma que, além de proteger a entrada do ar nos pulmões, ao aproximar as cordas vocais, permitem que estas vibrem durante a passagem do ar, criando a variada gama de tons que apresenta a voz humana. A respiração é o processo mediante o qual o organismo capta o oxigênio do ar e libera dióxido de carbono. Nela podem ser distinguidas 3 fases. A primeira fase é a da ventilação pulmonar. Consiste em fazer entrar o ar atmosférico, rico em oxigênio, até os alvéolos pulmonares. A segunda fase é denominada de intercâmbio gasoso, no qual o oxigênio se difunde do alvéolo pulmonar até o capilar sanguíneo, enquanto o dióxido de carbono o faz em sentido contrário. E na terceira fase, denominada de transporte sanguíneo, o oxigênio é transportado pelas hemácias do sangue para todas as células do corpo. A ventilação é produzida com uma frequência de 15 vezes por minuto. Entretanto, em certas condições, como exercício físico ou repouso, esta frequência se acelera ou se reduz. Este processo consta de 2 fases: a inspiração e a expiração. A inspiração consiste da entrada de ar oxigenado nos pulmões. A sua mecânica se deve principalmente à ação do músculo diafragma, que ao se contrair descende e amplia o tamanho da caixa torácica, o que favorece a expansão dos pulmões e provoca desta forma a entrada de ar no seu interior. A expiração ou expulsão do ar dos pulmões para a atmosfera é um processo fundamentalmente passivo, no qual os músculos tendem a retornar à posição de relaxamento, de modo que ocorre a diminuição do volume torácico e a consequente expulsão do ar. O anapnógrafo é um aparelho que permite medir os volumes e as capacidades pulmonares. O indivíduo respira por meio da cavidade bucal. Cada movimento respiratório é registrado em um gráfico denominado anapnograma. Nele podem ser identificados os diferentes volumes e capacidades pulmonares de um indivíduo. O sangue circula continuamente pelo nosso organismo para levar o oxigênio e os nutrientes para os milhões de células que o compõem, da mesma maneira que retira delas os produtos de despejo que produzem. O sangue se move impulsionado pelo coração através de uma extensa rede de vasos sanguíneos que percorrem todo o corpo. As veias, na cor azul, são os vasos que devolvem o sangue circulante ao coração. Algumas veias estão situadas logo abaixo da pele, o que permite obter delas amostras de sangue com grande facilidade. O sangue é uma suspensão de células em um líquido chamado plasma. As células sanguíneas, na cor vermelha, aparecem depositadas na parte inferior do tubo e, flutuando sobre elas, aparece o plasma na cor amarela. Esta facilidade para separar os componentes do sangue é utilizada na prática médica para o estudo do hematócrito, o qual indica a proporção que há de células sanguíneas em certo volume de sangue. Este valor oscila entre 40% e 45% e é muito útil no diagnóstico de algumas enfermidades, como por exemplo as anemias. Embora o sangue tenha uma cor vermelha devido aos glóbulos vermelhos ou hemácias serem as suas células majoritárias, no sangue também há outras células, os glóbulos brancos e plaquetas. Os glóbulos vermelhos permitem o transporte de oxigênio e dióxido de carbono. Os glóbulos brancos ou leucócitos, na cor azulada, constituem o sistema defensivo ou imunológico do corpo. Existem diferentes classes de leucócitos: os neutrófilos, que nos protegem das bactérias e dos vírus,
os basófilos das substâncias tóxicas, os eosinófilos dos parasitas, os linfócitos, que produzem anticorpos, os monócitos, que atuam em resposta imune imediata, e as plaquetas, que intervêm na coagulação sanguínea. Nem todas as pessoas podem receber sangue de qualquer outra, sendo necessário conhecer antes o grupo sanguíneo do receptor e do doador para determinar assim a sua compatibilidade. Para conhecer o grupo sanguíneo de uma pessoa, basta colocar em contato com uma pequena gota de sangue uma série de soros especiais. Há diversos grupos sanguíneos, embora o mais conhecido seja o ABO, ao qual se pode juntar outro grupo, RH positivo e o RH negativo. Observando a aglutinação ou a não aglutinação do sangue com os soros, pode ser identificado com facilidade o grupo sanguíneo e o RH de que se trata. Neste caso, é um indivíduo do grupo AB e de RH negativo. O corpo humano é como um gigantesco edifício composto por milhões de células que necessitam receber alimentos e eliminar resíduos. O sistema circulatório é formado por uma complexa rede de caminhos, utilizados pelo sangue para transportar os diferentes produtos, e pelo coração, a bomba encarregada de impulsioná-los. No sistema circulatório podem ser distinguidos duas rotas ou circulações. A circulação pulmonar, encarregada especificamente de oxigenar e descarbonizar o sangue, e a circulação sistêmica, encarregada de distribuir o sangue para todas as partes do organismo. O coração representa o ponto de encontro das duas circulações. Os vasos que trazem sangue para seu interior são chamados de veias, enquanto que os que dele retiram são chamados de artérias. A circulação pulmonar se inicia com a chegada do sangue rico em gás carbônico ao átrio direito do coração, por meio das veias cavas superior e inferior. O sangue passa do átrio direito para o ventrículo direito e daí sai pela artéria pulmonar para ser distribuído pelos pulmões. Nos pulmões, o sangue se libera do dióxido de carbono enquanto recebe oxigênio. Uma vez que tenha sido oxigenado, o sangue retorna ao coração por meio das veias pulmonares. A circulação maior tem início com a chegada de sangue pelas duas veias pulmonares esquerdas e pelas duas veias pulmonares direitas ao átrio esquerdo do coração. Daí passa para o ventrículo esquerdo e deste, por meio da artéria aorta, é distribuído para todo o organismo. Logo que tenha sido distribuído por todas as partes do organismo, o sangue retorna para o átrio direito por meio das veias cavas. A respiração fetal é diferente da adulta, pois até o nascimento, a função dos pulmões é substituí-la pela placenta. Portanto, a circulação pulmonar não é útil para o feto. O sangue evita sua passagem pelos pulmões de duas formas. Por um lado, quando chega ao átrio direito, passa por uma comunicação para a aurícula esquerda. A pouca quantidade de sangue que tenha passado para o ventrículo direito quando este o expulsa pela artéria pulmonar, ao invés de seguir para os pulmões, o sangue passa para a artéria aorta por outro foramen que comunica as duas artérias, a aorta e a pulmonar. A audição da abertura ou do fechamento das válvulas do coração é feita por meio de um aparelho denominado fonendoscópio que o médico coloca sobre o tórax. As válvulas cardíacas são 4, 2 situadas entre os átrios e os ventrículos e outras 2 entre os ventrículos e as artérias aorta e pulmonar. Vejamos as válvulas cardíacas numa viagem pelo interior do coração, a qual iniciamos no átrio direito. O sangue entra no átrio, na qual pode ser vista a válvula tricúspide, formada por 3 pequenos véus. Estes, ao se separarem, permitem a passagem do sangue para o ventrículo direito. Os véus são segurados por algumas cordas que lhe dão a aparência de um paraquedas. Do ventrículo direito se vê a válvula pulmonar, formada por 3 pequenas pregas que, ao se separarem, permitem a saída do sangue.
Depois de ter viajado pelos pulmões, o sangue regressa para o átrio esquerdo do coração. Neste átrio, pode ser vista a válvula bicúspide ou mitral, que, à diferença da tricúspide, possui apenas 2 véus. Quando se abre, o sangue passa para o ventrículo esquerdo. A válvula também está presa por cordas, como se tratasse de um paraquedas. Quando todo o sangue já passou para o ventrículo, a válvula se fecha, impedindo o retrocesso para o átrio. No ventrículo pode ser vista a válvula aórtica. Quando esta se abre, permite a passagem do sangue através da artéria aorta, para que seja distribuído por todo o organismo. A audição dos sons das válvulas ocorre nos assim denominados focos de auscultação: bicúspide, tricúspide, pulmonar e aórtico. O primeiro ruído é causado pelo fechamento simultâneo das válvulas mitral e tricúspide e o segundo pelo das válvulas aórtica e pulmonar. A auscultação dos ruídos nos ajuda a interpretar o estado do coração. O coração se contrai cerca de 70 vezes por minuto, reproduzindo de forma periódica o que denominamos de ciclo cardíaco. O coração poderia ser comparado a 2 bombas acopladas, direita e esquerda, que trabalham automática e sincronizadamente. Cada uma das bombas possui 2 cavidades independentes, denominadas de átrio e ventrículo. Portanto, o coração terá um átrio e um ventrículo direitos e um átrio e um ventrículo esquerdos. A passagem dos átrios para os ventrículos é regulado por uma válvula situada entre as cavidades. Do mesmo modo, a passagem do sangue dos ventrículos para as artérias é regulado por uma outra válvula. Durante o ciclo cardíaco são repetidas uma série de fases chamadas de sístole ou contração e de diástole ou de relaxamento. O ciclo da bomba direita tem início com a diástole atrial. Quando o átrio está cheio de sangue, abre-se a válvula tricúspide e o sangue passa para o ventrículo direito, tendo início a diástole ventricular, que envia o sangue para o ventrículo direito. Quando acaba a diástole ventricular, é produzido o fechamento da válvula tricúspide e se abre a válvula pulmonar. Então tem início a contração ou sístole ventricular, a qual expulsa o sangue por meio da artéria pulmonar para os pulmões. Dos pulmões, o sangue oxigenado retorna pelas veias pulmonares para o átrio esquerdo do coração, dando início ao ciclo da bomba esquerda. O ciclo da bomba esquerda, igualmente ao da bomba direita, tem início com a diástole atrial. Quando o átrio esquerdo está cheio de sangue, a válvula bicúspide mitral se abre e o sangue passa para o ventrículo esquerdo, tendo início então a diástole ventricular. O ventrículo esquerdo termina de encher quando expulsa todo o sangue do átrio pela sístole atrial. Quando termina a diástole ventricular, ocorre o fechamento da válvula bicúspide e a abertura da válvula aórtica, tendo início então a contração ou sístole ventricular, a qual expulsa o sangue pela artéria aorta. O sangue expulso se distribui pela artéria aorta a todos os órgãos do corpo e retorna para o coração pelas veias cavas. As 2 bombas trabalham em paralelo e de forma automática. Diástole atrial, diástole ventricular, sístole atrial, sístole ventricular. O ciclo é repetido 70 vezes por minuto, mas pode ser acelerado ou reduzido conforme as exigências do corpo humano. A nutrição do coração não ocorre por difusão dos nutrientes e gases do sangue, que chega às suas cavidades, mas por meio de um sistema especial de artérias coronárias que tem origem na aorta e que circundam o coração de modo semelhante a uma coroa. A artéria coronária esquerda circunda o coração pela sua margem esquerda e ao longo da sua trajetória provê ramificações colaterais que nutrem principalmente o átrio e o ventrículo esquerdo. A artéria coronária direita circunda o coração pela margem direita e, ao longo de sua trajetória, provê ramificações colaterais, que nutrem principalmente a aurícula e o ventrículo direito. Em escala microscópica, as artérias coronárias se unem mediante conexões muito variáveis em número e mediante um desenvolvimento influenciado por diversos fatores: a idade, o exercício físico, alimentação, etc. O coração também dispõe de um sistema de veia que recolhem o sangue transportado para as artérias para devolvê-lo novamente ao coração por meio da aurícula direita.
Certas células do coração são altamente especializadas na produção e na transmissão de estímulos elétricos, formando um sistema com uma anatomia não apresentada por outros órgãos. Este sistema é constituído por alguns centros de excitação denominados nodos, onde são gerados os impulsos elétricos, e por algumas ramificações que os distribuem pelo coração para que se contraia. O processo tem início em um centro situado na parede externa do átrio direito, denominado nodo sinoatrial. O estímulo então propaga-se pelos átrios e chega a um segundo centro situado entre o átrio direito e o septo ventricular, denominado nodo atrioventricular, a partir de onde o estímulo se propaga por todo o miocárdio dos ventrículos. Esta atividade elétrica do coração é estudado mediante a colocação de uma série de eletrodos na pele do tórax e das extremidades, que recolhem e traduzem os estímulos elétricos em uma série de ondas. Deste modo é obtido aquilo que conhecemos como eletrocardiograma. Embora, como vimos, o coração se contraia de forma automática, também recebe estímulos do sistema nervoso central, que aumentam ou diminuem seu ritmo conforme as necessidades do organismo. A maioria das respostas aos estímulos que recebemos são respostas rápidas, inconscientes e automáticas, que se chamam reflexos. Estas respostas viajam por circuitos nos quais, nos casos mais simples, estão implicados 3 elementos. O primeiro é o receptor que capta o estímulo. O estímulo viaja pelos nervos até a medula espinhal, onde se integra a outras sensações. Daí surge uma ordem nervosa que, viajando novamente pelos nervos, chega finalmente aos órgãos que executam a ordem. Um dos reflexos frequentemente explorados pelos médicos é aquele produzido pelo golpear com um martelo um tendão qualquer. Provocando o estiramento do músculo, ocorre a sua contração automática. Outro reflexo é o pupilar. A íris do olho opera como o diafragma de uma câmera fotográfica, abrindo ou fechando. Deste modo, regula a quantidade de luz que entra na retina. Quando há muita luz, a íris se contrai e diminui o diâmetro da pupila. Desta maneira, é evitado um excesso de luz danoso para a retina. Ao contrário, quando há pouca luz, a íris relaxa e a pupila dilata, permitindo que entre uma maior quantidade de luz. Desta maneira, é favorecida a visão em locais escuros. Outra atividade reflexa é a produção de saliva e de sucos gástricos que ocorre diante da visão ou do odor da comida. Muitas vezes, durante a deglutição dos alimentos, pode ocorrer outra resposta reflexa do organismo, que é a tosse. O seu mecanismo impede a entrada de alimentos nos pulmões. Todos os reflexos têm como finalidade a defesa de lesões e são respostas rápidas e automáticas, não controladas por nós mesmos. A capacidade de adquirir, reter e evocar todo tipo de informação sobre nós mesmos e sobre aquilo que nos rodeia se encontra localizado no cérebro. Ali é onde tem lugar o reconhecimento de objetos, a compreensão e produção da linguagem, assim como outras muitas funções intelectuais. Estes processos requerem incorporação rápida de informação para ser imediatamente utilizada, como por exemplo sucede ao longo de várias jogadas de um movimento em uma partida de xadrez ou na contagem de pontos em uma partida de dominó. A coordenação dos movimentos requerida para andar de bicicleta ou dirigir um automóvel se automatizam em nosso cérebro até o ponto que, praticando, não nos esforçamos para girar o volante ao mesmo tempo que as pernas pisam no acelerador ou na embreagem para mudar a marcha. Tudo isso ocorre em zonas especializadas que, dependendo do tipo de informação, intervêm em maior ou menor grau. Estas zonas são essencialmente o córtex cerebral, onde chega a informação do exterior através dos sistemas perceptivos, visuais, auditivos, táteis, olfativos e gustativos. O hipocampo, especialmente importante naqueles processos que requerem a utilização de informação adquirida recentemente. E a amígdala cerebral, estrutura-chave para o reconhecimento de estímulos de alarme que podem pôr em perigo nosso organismo. O córtex,
o hipocampo e a amígdala, da mesma forma que as restantes outras estruturas contidas em nosso cérebro, são constituídos por múltiplas células nervosas chamadas neurônios, conectadas na forma de redes que permitem o processo de recordar e memorizar. Vejamos um exemplo simples de como se formam estas redes. Em idades ternas, o organismo é exposto progressivamente a grande quantidade de novos estímulos. Com o processo de observar um fruto, se ativam um conjunto de neurônios que permitem reconhecer sua forma, por exemplo esférica, e sua cor, alaranjada. Quando se toca a fruta, se ativa um conjunto de neurônios que permitem reconhecer sua textura. Os neurônios que processam a informação visual e tátil formam em seu conjunto uma rede onde o conhecimento do fruto permanece em estado latente. Posteriormente, o simples ato de ver o fruto pelas conexões previamente estabelecidas poderá evocar seu tato também. Os neurônios, da mesma forma que outras células de nosso organismo, também se deterioram com a idade. A falta de uso das redes neurais pode gerar sua desativação e, portanto, a perda da informação e da memória. Um dos problemas da memória mais frequentemente associados ao envelhecimento é a desorientação espacial. Prova desses problemas é a dificuldade que têm muitas pessoas para se orientar em uma cidade, ou em um supermercado para recordar onde se encontram os artigos que deseja. Estes problemas podem ser estudados pelos cientistas com animais em laboratório. Neste caso, os animais devem aprender a localizar uma plataforma submersa em um tanque com água, orientando-se mediante murais ou prateleiras colocados na parede do laboratório, mediante a localização da janela ou da porta. Nesta tarefa, animais de mais idade demoram muito tempo e percorrem distâncias muito maiores que animais jovens e adultos até localizar a plataforma. A progressiva desativação de conexões celulares e, portanto, a perda de memória podem ser combatidas. As investigações em estudos realizados com homens e mulheres da terceira idade têm demonstrado que, mediante programas de treinamento baseados em exercícios sensíveis, é possível retardar os processos degenerativos e a perda das habilidades cognitivas. Da mesma forma que a prática de exercícios físicos ajuda a manter em bom estado nosso coração e todo o sistema circulatório, prevenindo assim acidentes vasculares. O exercício intelectual ajuda a manter o bom funcionamento de nossas artérias de informação, os neurônios e sua rede de conexão. A evolução do cérebro humano tem atraído a atenção dos pesquisadores, pois parece óbvio que o êxito de nossa espécie em colonizar qualquer parte do planeta se deve sobretudo à sua inteligência. O cérebro humano é cerca de 3 vezes maior que os dos grandes primatas, como o gorila e o chimpanzé. O cérebro corresponde a 2% do peso do corpo e consome mais de 20% dos recursos energéticos do organismo. Entretanto, nos bebês recém-nascidos, essas porcentagens são muito mais elevadas, 12% do peso do corpo e 60% dos recursos energéticos. Estes dados indicam o seu desenvolvimento precoce e o elevado custo de seu desenvolvimento funcional. Durante o processo evolutivo, até chegar à forma atual, o cérebro percorreu um longo caminho. A história evolutiva do nosso cérebro teve início na África há mais de 4 milhões de anos e se relaciona com o traço anatômico da postura bípede, ou seja, a capacidade de caminhar sobre as extremidades posteriores que tiveram os primeiros hominídeos.
Os australopitecos, que viveram de 4 a 1 milhão de anos atrás, tinham uma capacidade craniana de 450 centímetros cúbicos. O Homo habilis foi a primeira espécie do gênero humano e os seus restos datam de 1,8 a 1 milhão de anos atrás. A sua capacidade craniana oscilava entre 600 e 850 centímetros cúbicos e foram os primeiros fabricantes de instrumentos de pedra. O Homo erectus viveu de 1 milhão de anos até cerca de 300 mil anos atrás. Estes indivíduos tinham um desenvolvimento cerebral notável, entre 850 e 1.100 centímetros cúbicos, o que lhes permitia caçar em grupo e conquistar novos territórios. Nas escavações mais recentes existem também provas da utilização controlada do fogo. Os homens de Neandertal viveram aproximadamente entre 100 mil e 35 mil anos atrás. O seu volume cerebral médio era de 1.350 centímetros cúbicos e lhes proporcionou, com toda certeza, uma capacidade notável para o pensamento abstrato. A estes indivíduos se acredita os primeiros enterros rituais. O homem de anatomia moderna, Homo sapiens sapiens, do qual descendemos diretamente, surgiu há cerca de 100 mil anos e apresentava capacidades cranianas em torno de 1.550 centímetros cúbicos. Nas populações humanas atuais, há uma grande variedade nas medidas cerebrais. Embora possa ser observado ao longo da evolução uma associação entre o tamanho cerebral e a inteligência, esta relação não é tão sensível quanto parece. Cientistas notáveis e homens de pensamento tiveram cérebros que oscilavam entre os 1.000 e os 2.000 centímetros cúbicos. A função dos rins é filtrar o sangue, eliminando do organismo muitas substâncias tóxicas sob a forma de um líquido que conhecemos como urina. Os rins estão situados na região lombar, em ambos os lados da coluna vertebral. São formados por uma série de tubos que estão intimamente relacionados com os vasos sanguíneos. Pelas artérias renais chega o sangue aos rins, onde se distribui até o meio de tubos urinários que o compõem. Se considera que se filtram por dia aproximadamente 180 litros de plasma sanguíneo. Entretanto, o organismo só elimina 1,5 litro de urina. A formação da urina se inicia pelo processo de filtração de uma parte do plasma sanguíneo feita no interior dos tubos urinários. A urina primitiva, o primeiro filtrado, assim formada, tem portanto uma composição muito próxima ao do plasma sanguíneo. Apenas as grandes moléculas, como as proteínas e as gorduras, são retidos no sangue e, portanto, não são filtradas no rim. Ao longo do percurso de seus tubos urinários, 99% de água, 98% dos sais minerais, a totalidade da glicose, entre outros nutrientes, que faziam parte inicialmente do filtrado, são reabsorvidos e devolvidos ao sangue. Entretanto, na formação da urina definitiva, participa um terceiro processo, que é o de secreção por parte das paredes dos tubos urinários de certas substâncias de dejetos, altamente tóxicas para o organismo, como a amônia, que não foi convertida em ureia pelo fígado. A urina definitiva se elimina até a bexiga pelos cálices pelvis renal e uréter. Pelo uréter, a urina desemboca na bexiga e, quando esta contém um volume considerável de urina, se produz a sensação de vontade de urinar, sucedendo a mesma. O rim, além disso, cumpre outras funções: produzir um fator importante para a regulação da pressão arterial, a produção de glóbulos vermelhos e colaborar no equilíbrio da composição de sais minerais e água do organismo. O
ouvido humano, modernamente denominado orelha, nos permite perceber uma diversidade grande de sons. A audição é muito importante na comunicação. O que anteriormente denominava-se orelha é atualmente pavilhão auditivo. Os pavilhões auriculares ou auditivos têm algumas séries de pregas que favorecem a captação das ondas sonoras. No homem, os pavilhões auditivos são fixos, permitindo apenas certos movimentos. Em muitos animais, ao contrário, sua mobilidade desenvolvida permite direcioná-los à fonte sonora. O som captado pelos pavilhões auriculares entra pelo conduto auditivo externo, onde existem alguns pelos, além de uma cera de odor dissuasivo que impede a entrada de pequenos insetos no interior. O som, ao chegar ao final do conduto auditivo externo, produz a vibração da membrana timpânica ou tímpano. A vibração do tímpano mobiliza a cadeia ou ciclos da caixa timpânica, o martelo, a bigorna e o estribo, que transmite tais vibrações à cóclea ou caracol auditivo, de forma que mobiliza todos os líquidos que se encontram em seu interior. Estes líquidos estimulam as células auditivas, que enviam a informação que recebem às áreas auditivas do cérebro. As ondas sonoras de diferentes tons estimulam células auditivas de diferentes regiões da cóclea. Desta forma, os sons agudos estimulam as células próximas à entrada da cóclea, enquanto que os sons graves estimulam as células auditivas situadas em seu vértice. Por este mecanismo, o cérebro diferencia as distintas tonalidades e intensidades sonoras. Junto à cóclea se encontra o órgão do equilíbrio, que é formado por um vestíbulo e 3 anéis semicirculares, posicionados nas 3 direções do espaço. Em seu interior se encontram as células receptoras do equilíbrio, envoltas por um líquido igual ao da cóclea. Quando realizamos qualquer movimento do corpo ou da cabeça, as células dos condutos dos canais semicirculares se estimulam pelo movimento do líquido que está aí contido. Enviam o sinal ao sistema nervoso para informar da exata posição em que nos encontramos. Os olhos são órgãos que transformam um estímulo luminoso em impulsivo nervoso para o cérebro, e assim podemos ver os que nos circundam. A máquina fotográfica é semelhante à anatomia e ao funcionamento do globo ocular. Na máquina, as imagens ficam registradas num filme fotográfico. No organismo humano, as imagens são interpretadas e armazenadas no cérebro, podendo integrar-se ao resto dos sentidos. Os estímulos luminosos, antes de chegar à retina, devem passar através de uma série de estruturas e meios transparentes. A primeira camada transparente é a córnea, a qual fecha a câmara anterior do olho. A íris regula a quantidade de luz que passa pela pupila e, consequentemente, entra no globo ocular. O diafragma de uma máquina fotográfica apresenta a mesma função. A íris pode apresentar tons diferentes do castanho muito escuro, quase negro, passando pelo castanho médio e claro, pelo verde, até o azul bem claro. O cristalino é uma lente biconvexa e, portanto, convergente, constituída de lâminas celulares concêntricas, unida por ligamentos denominados ciliares, à segunda camada do olho, ou coroide. Pela ação de alguns músculos denominados ciliares, o cristalino acomoda sua forma para permitir o foco de uma imagem invertida sobre a retina. As variações do tamanho do cristalino e do diâmetro pupilar é o que permite focar objetos às distâncias distintas do campo visual. Na miopia, as pessoas têm problemas de enxergar objetos a longa distância, pois o foco da imagem se forma antes da retina, olho comprido. Por isso precisam se aproximar mais do objeto para fazer com que a imagem coincida sobre a retina. Na hipermetropia ocorre o contrário. As pessoas enxergam bem de longe, mas apresentam dificuldades de focar imagens de objetos a curtas distâncias, pois o foco da imagem se forma atrás da retina, olho curto.
por isso precisam se afastar mais do objeto para fazer com que a imagem coincida sobre a retina. Estes defeitos podem ser corrigidos mediante lentes artificiais que são colocadas na frente das lentes biológicas, o cristalino e a córnea, como lentes de óculos e de contato, permitindo assim corrigir os defeitos na focagem da imagem. A retina é formada por camadas de células e receptores nervosos. Os receptores são dois, os cones, estimulados preferentemente de dia e permitem a distinção das cores das imagens, e os bastonetes, estimulados pelo preto e o branco, atuando durante o dia e à noite, durante a penumbra. Nem todos os animais possuem o mesmo número de cones e bastonetes que a espécie humana, como por exemplo o touro e o cachorro, que veem principalmente em branco e preto e distinguindo os objetos pelas tonalidades de cinza. A estimulação dos cones e bastonetes é traduzida em impulsos nervosos, os quais são conduzidos até áreas visuais da região occipital do cérebro, onde a imagem é recebida em sua posição original e interpretada. No interior da cavidade pélvica podem ser vistos os ovários de cor branca e com o tamanho de uma amêndoa, situados por trás do útero e muito próximos às extremidades das tubas uterinas, conhecidas anteriormente como trompas de Falópio. A cada 28 dias, aproximadamente, é produzida pelo ovário a ovulação, a qual consiste na expulsão para a cavidade abdominal de um óvulo. Este óvulo deve ser recolhido pelas tubas uterinas, onde chegam os espermatozoides para completarem a fecundação. Dos 200 a 300 milhões de espermatozoides que são depositados no trato genital feminino por um homem durante uma ejaculação em uma relação sexual, apenas de 300 a 500 chegam ao local da fecundação. De todos os espermatozoides, apenas um penetra no interior do óvulo, enquanto que o resto apenas ajuda este a atravessar a barreira que envolve o óvulo como uma coroa. Ao ocorrer a fusão do núcleo óvulo com o núcleo do espermatozoide, forma-se uma célula que conhecemos como ovo ou zigoto. Enquanto o zigoto caminha pela tuba uterina até o útero, vai se multiplicando o número de suas células até que alcance a forma de mórula. Quando penetra na cavidade uterina, começa a se formar uma cavidade no seu interior. O zigoto implanta-se na massa celular. A partir das células mais externas se desenvolverá a placenta e a partir das células mais internas, o futuro embrião. Até os primeiros 2 meses de vida intrauterina é produzida a diferenciação de todos os órgãos do corpo, o que conhecemos como período embrionário. A partir deste momento, tem início o período fetal que termina no momento do parto. As extremidades inferiores permitem que nos mantenhamos de pé em postura bípede de uma maneira muito diferente da dos outros animais. Esta função está associada à faculdade de nos descolarmos de um lugar para o outro de uma maneira muito particular, andando, correndo ou saltando. O pé humano se encontra perfeitamente adaptado para efetuar estas duas funções devido à disposição particular em forma de abóbada dos ossos. Na abóbada plantar, os ossos se organizam em 2 arcos que se apoiam por trás no calcanhar e pela frente nos metatarsos. Estes arcos são flexíveis e elásticos. Quando estamos de pé, ficam planos devido à pressão do peso corporal e quando estamos sentados, voltam à sua arquitetura original. Quando caminhamos, enquanto um pé se move de forma coordenada com o resto das articulações do corpo, o outro pé permanece sempre em contato com o solo. Vejamos o ciclo dos movimentos do pé no caso de um simples passeio. O passo tem início com a flexão do tornozelo, que permite ao pé erguer-se do solo. É seguido pelo seu deslocamento para frente e acaba quando volta a se apoiar, primeiro pelo calcanhar e depois pela planta. Então tem início o movimento de outra extremidade. O pé se desloca para frente graças à flexão do joelho e do quadril.
Da mesma maneira, o pé se apoia graças à extensão dos joelhos e do quadril, que asseguram a posterior rigidez de toda a extremidade para suportar o peso do corpo em repouso. O pé não é apenas a base de sustentação da extremidade inferior ou do esqueleto em repouso, mas de todo o corpo em movimento. A fonação ou a emissão de voz não é nem a única nem a principal função da laringe. A função principal da laringe é a de facilitar a respiração, uma vez que protege os pulmões da entrada de corpos estranhos. A laringe é formada por cartilagens, articulações e músculos que dão suporte para uma cavidade situada em seu interior. A cavidade tem dois pares de pregas, uma frente à outra, as pregas superiores e as pregas inferiores, de cor branca nacarada. Quando as pregas se juntam, interrompem a passagem de ar. Quando se separam, permitem a passagem do ar e, portanto, a respiração. Apenas as pregas inferiores participam na produção da voz ou fonação. Daí o seu nome de pregas ou cordas vocais verdadeiras. As pregas vibram quando se conservam próximas enquanto se expulsa o ar, de modo semelhante a uma bandeira ao vento, produzindo desta forma a voz. No falar ou no cantar, entretanto, não é apenas a laringe que intervém, mas como em um instrumento musical de sopro, participam três partes: a fonte produtora de corrente de ar, os pulmões, a estrutura que a transforma em sons com diferentes tons, a laringe, e o tubo ressonador que os modifica e amplia antes que sejam ouvidos como palavras ou canções, a faringe, a boca e o nariz. Em outros animais, como as aves, os sons são produzidos em um órgão chamado de siringe, localizado abaixo da traqueia. A linguagem constitui uma das mais complexas capacidades que o processo evolutivo desenvolveu na espécie humana, graças ao desenvolvimento e precisão de seus mecanismos cerebrais. Em uma ave, a linguagem falada se restringe a ruídos emitidos pela siringe, de forma que os sons se convertem em veículos de demonstração dos instintos. Cada som é formado por grupos de tons específicos que permitem identificá-los como um conjunto sonoro único e bem diferenciado. O conjunto de sons, uma vez chegado aos ouvidos, se transforma em impulsos que são conduzidos até áreas de recepção auditiva. Dali, o impulso nervoso é enviado às áreas de interpretação da linguagem sonora. Nestas áreas, os diferentes sons são interpretados através de circuitos neuronais correspondentes ao conceito que cada som representa. Se este conceito suscita a necessidade ou o desejo de uma resposta, o lóbulo frontal planeja e prepara a resposta. No caso de dar uma resposta verbal, ativam-se as áreas da programação motora fonadora, que por sua vez preparam o padrão sonoro específico para a reprodução, ativando os mecanismos motores da fala. Se hace de noche y los pájaros se van a dormir.
Naturalmente, a comunicação humana não se limita apenas à linguagem falada, uma vez que pode canalizar-se através de outras múltiplas formas de intercâmbio comunicativo. A linguagem de sinais como veículo de comunicação natural do surdo. A mímica facial, que pode expressar os inumeráveis matizes dos estados mentais. A linguagem escrita, que utiliza as possibilidades motoras altamente especializadas da extremidade superior. A expressão pictórica, como expoente da visão do mundo pelo artista. Estas e outras múltiplas variantes comunicativas que o ser humano é capaz de desenvolver são possíveis por causa do desenvolvimento das áreas cerebrais mais específicas do raciocínio abstrato. Provavelmente não seja exagerado dizer que se elaboram pelo trabalho conjunto de todas as estruturas do cérebro, com diferentes graus de participação, dependendo de cada tarefa específica, como o caso de recepção, percepção e articulação da linguagem.